Obrigada. Kiko. Kikinho. Kiko? O Kiko. Não está muito habituado. Não, pois, é a primeira vez, caramba. É a primeira vez. Mas ele está muito curioso. Pois Ele está. olha para tudo. Também já foi extremamente mimado logo assim que chegou, não é assim? Pois é. Muito bem. Ele é cativante. Esses cãezinhos. Só tenho que ter muito cuidado. Primeiro, para não sentar em cima dele. Exatamente. Não é uma pessoa que tem um animalzinho desse em casa. Exatamente. Convém ter cuidado com os pés. Mas são cães que gostam muito de andar ao colinho, são Pois. muito afáveis. É giro. É daqueles para levar dentro da mala da senhora só com a cabecinha de fora. Não é? Exatamente. Portátil. Bom, mas já sei que o Kiko só vem acompanhar. É verdade, porque para eu não ele vir não tem nada a sozinha. ver com a temática, não é? Exatamente, Só para não vir exatamente. sozinha. Muito bem. Hoje vamos falar sobre diabetes, que infelizmente já tive essa percepção do que é. Porque tive o meu último cão, tive 3 ao longo da vida, e o último vim a descobrir que ele era diabético. Eu fiquei, isso também existe, pelos vistos existe, e bem. E então, mas há muita gente que se calhar desconhece. Né? Claro. Agora há uma coisa, há outras doenças que, embora tenham o mesmo nome que nos humanos, que não têm nada a ver com a doença humana. Verdade. Mas esta tem. Esta tem a ver. Esta tem. Tem tudo a ver com o Tem tudo nível a de ver. açúcar, tudo. Exatamente. Para quem não sabe, lá em casa, diabetes é excesso de açúcar no sangue. Exato. É igualzinho ao que acontece com as pessoas, ou seja, eles comem a sua dieta, a sua refeição. Isto é só para explicar um bocadinho para as pessoas perceberem o que é diabetes. Para quem não é diabético. Para quem não é diabético, Quem é já sabe melhor do que qualquer de nós, né? Infelizmente. E então, o que acontece é que quando os cães ou os gatos, nossos animais de companhia, eles ingerem a comida, o que vai acontecer é que da digestão, os hidratos de carbono que eles comem vão ser transformados num açúcar que é a glucose. Essa glucose fica ali no sangue e o que vai acontecer é que, isto de uma maneira simples para as pessoas perceberem, o que vai acontecer é que o pâncreasinho, é um órgão que nós temos, vai secretar, e eles também, vai secretar uma hormona que é a insulina. Essa insulina serve para capturar essa glucose que está livre no sangue e pô-la nas células, porque as células precisam de glucose como fonte de energia para trabalhar, digamos assim. Ok? Exato. Quando esse pâncreas não está a funcionar, que é o caso dos diabéticos... mas não pontos para ele, que não é ele. Os diabéticos. Kikinho, não, ele é Nada demasiado disso. jovem, até porque ele é jovenzinho. O que vai acontecer é que, de facto, como essa insulina, esse pâncreas não está a produzir a quantidade, ou de todo não está a produzir insulina, Sim. ou então está a produzir uma pouca quantidade de insulina, então o que vai acontecer é que cada vez mais vai se acumulando excesso de açúcar no sangue, ok? Obviamente que excesso de açúcar no sangue vai trazer problemas mais cedo ou mais tarde ao nosso animal de companhia, exatamente o que acontece também com as pessoas. À semelhança do que acontece nas pessoas, a diabetes, há também diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Exatamente. Os cãezinhos normalmente têm diabetes tipo 1. Para quem não sabe, lá em casa, os diabetes tipo 1 são os insulinodependentes, são os pacientes que precisam da administração de insulina, porque o pâncreas de todo não está a funcionar. Ou então têm diabetes do tipo 2, que é o caso dos nossos gatos, que não são insulinodependentes. Ou seja, numa primeira fase nós administramos insulina aos gatos, mas depois eles poderão deixar de necessitar dessa insulina, ok? Mas porque o pâncreas, porque o pâncreas não produz... Ele começa a funcionar melhor, não? Não, nos gatos o que acontece é que, às vezes, não estou a dizer todos, mas há uma parte grande dos gatos obesos, e hoje em dia vê-se muitos gatos obesos. E aí os donos até gostam. Exatamente. E porque são castrados, porque pelo sedentarismo, já falámos aqui sobre a obesidade um dia destes, o que acontece é que a gordura vai provocar resistência à insulina, ou seja, o pâncreas está a produzir insulina, mas ela não está a fazer a sua ação. E, portanto, eles poderão temporariamente ter uma diabetes. Portanto, passa muito depois por controlar o peso do nosso gato. Os gatos têm esta tendência. Não quer dizer, obviamente, que todo o gato gordo vai ter necessariamente que ser diabético, não é esse o caso, mas corre riscos, é um fator de risco a obesidade. Portanto, basicamente é isso. Portanto, a diabetes é igualzinho aos seres humanos. Claro.
É importante então saber, não sei como é que é nas pessoas, mas é importante então os telespectadores saberem, se tiverem cães e gatos, que tiverem aqueles sinais clássicos de... Porque nesta altura estão a perguntar lá em casa como é que eu sei se o meu animal é Exatamente, diabético, não é? claro. Pronto, os sinais clássicos são beber muita água. As pessoas começam logo a dizer: doutor, o meu cão, o meu gato, de repente está obcecado pela água, bebem demasiada água, consequentemente vão urinar mais do que o normal. Claro. E isso vê-se como um cão, por exemplo, vai à rua as 3 vezes ou a mesma frequência, só que depois faz xixi em casa, ok? Portanto, ou seja, significa que não aguenta, com tanta exatamente. água. Ou então o gato, o que o tutor diz é... Está estressado. O que o tutor diz é a caixa das pedras, a liteira, está muito mais molhada do que o normal. Ou seja, vence com a necessidade de mudar mais vezes a areia, ok? Portanto, e depois também comem imenso, sofrem de uma coisa que a gente diz polifagia, ou seja, estão esfomeados, basicamente. E outra coisa que é, comem muito, mas não aumentam de peso. Normalmente deveriam comer muito e depois ver que o resultado final era obesidade, claro, não é? Claro, claro. Neste caso, não, porque como eles têm diabetes, o que vai acontecer é que como a glucose não entra dentro das células, não é? O organismo vai ter que ir buscar energia a algum lado. Vai buscar a gordura, por isso começam a emagrecer. Claro. Exatamente. Vão buscar a proteína do músculo, por isso é que eles ficam com os músculos mais atrofiados, exatamente. E, portanto, são os 4 sinais clássicos: beber muita água, urinar muito, comer muito e mesmo comer muito, ficarem magros. Se os telespectadores virem que têm estes 4 sinais, então convém marcar uma consulta e levar o vosso animal de estimação ao veterinário para se fazer exames, diagnóstico, para perceber se tem ou não diabetes. Obviamente, como nós costumamos aqui dizer, estes 4 sinais não quer dizer necessariamente que seja diabetes, porque há outras doenças que se encaixam nestes sinais, portanto não é preciso ficarem já assustados, não é? Mas não é normal de todo se tiverem estes sinais, portanto é irem ao veterinário, perceberem com uma consulta e com despistes, com análises, perceber se encaixa no animal diabético ou noutro tipo de doença qualquer, outra patologia qualquer. Okay? E porque a há análise patologias também é semelhantes. de sangue? A análise, nós tiramos sangue, para ver a concentração de glucose no sangue, e também tiramos urina para perceber se existe açúcar na urina. Não é normal existir açúcar na urina, só há se tivermos um excesso de açúcar no sangue e, portanto, o organismo que quer é livrar-se rapidamente daquele açúcar e então aparece na urina. E, portanto, basicamente é isso. Portanto, instala-se então o diagnóstico de diabetes e que tem que começar a fazer tratamento igual às pessoas, que é... Sei que ias dizer, instala-se o pânico. Não, não vale a pena. Também, às vezes, instala-se também. Se bem que ainda bem estás a brincar, mas hoje em dia consegue-se controlar e ter um animal diabético com qualidade de vida. A questão aqui é que é uma das doenças que tem muito compromisso pelo tutor, digamos assim, porque o tutor tem que ser altamente empenhado, porque ele tem que dar insulina à hora certa, normalmente é de manhã e à noite, há certas condições que é uma vez ao dia, ou seja, ele tem que aprender a administrar a insulina, não tem nada que saber, quer dizer, para quem sabe, obviamente, não é? Mas para alguém que não está ligado, por exemplo, à área de saúde, tudo aquilo faz imensa confusão, não é? E normalmente nós administramos em qualquer sítio, porque aquilo são... as pessoas diabéticas, elas sabem que dão na barriguinha, não é? Aqui em qualquer lado, que é subcutâneo, mas claro, tem que se habituar. Têm que ter muito cuidado com a alimentação, já não podem ter uma dieta qualquer, tem que ser uma dieta própria para diabetes, não é? Com poucos hidratos de carbono. Exato, tu também tiveste, o teu animal também teve, não é? O teu cãozinho. Ou seja, são aquelas dietas formuladas mesmo para diabéticos. Mas agora estás a falar nisso, desculpa estar a interromper, mas está-me aqui a entrar uma ideia na cabeça assim um bocado, é porque esse cão morreu com cancro no pâncreas. Pronto, mas isso sabes, ele tinha uma diabetes, é isso que eu também queria já agora que falas. Sim. Há diabetes primária, ou seja, o pâncreas deixa de funcionar, pura e simplesmente, não é? Mas também há diabetes secundária, muito provavelmente o teu cão
teve uma diabetes por causa do tumor no pâncreas, pois. porque o tumor do pâncreas invariavelmente vai dar mau funcionamento do pâncreas, Claro. portanto, e o pâncreas não vai produzir insulina. E por isso há doenças, de facto, que induzem, a uma Exato, diabetes, exato. não é? Levam a uma Exato. diabetes, mas não quer dizer que ele seja que ele seja diabético primário. Sim, sim, sim. Isso, por exemplo, sei lá, às vezes há animais que fazem tratamentos com corticoides. Tanto que, por exemplo, quando nós dizemos às pessoas agora vai ter que fazer corticoides, ficam logo em pânico porque realmente têm efeitos secundários. Claro que nós veterinários, nós médicos, instalamos protocolos com corticoides e não há problema nenhum, mas um dos efeitos das cortisonas, os corticoides são as cortisonas, Sim, sim. é a diabetes também. Ok? Portanto, ou seja, há doenças de facto. Temporária. Às vezes é transitória, Transitória, exatamente, chama-se ok. diabetes transitória, exatamente. Há outras doenças, sei lá, esses tumores pancreatites, se tivesse uma inflamação pancreática, também pode induzir. Portanto, o teu, infelizmente, foi secundário, infelizmente, ao tumor pancreático, sim. Pois, exato. E o Agora tumor é que me pancreático é fez. complicado. Pois. Bom, desta vez trouxeste fotos. Não sei o que é que Sim, aconteceu, mas sabes- bem, desta vez. Sim. Não sei se vão colocar no ar, não é? Estamos só à espera de ordem. Então, É faça para pôr? favor, se Faz puderem favor, colocar. ponham lá, olhas. Porque estávamos a falar do compromisso do tutor. O tutor vai ter que monitorizar, ou seja, vai ter que de vez em quando tirar amostras de glucose de sangue para perceber se está tudo bem com o seu animal. Ou seja, quando eu Sim, diagnostico sim. que o gato ou o cão tem diabetes, eu normalmente ensino logo a que o dono comece a fazer umas picadinhas em jejum antes de dar a insulina e eles podem retirar o sangue através de uma picadinha, não sei se se vê bem, Sim, uma sim, vê-se, picadinha vê-se. ali na orelha. Eu trouxe 3 fotos que Pelo dizem... menos vê-se bem para quem tem uma televisão deste tamanho. Exatamente, exatamente. Também podem pensa, tirar ali na almofadinha plantar, ou seja, na almofada, não é? Do pé ou da mão. No gato isso faz com muita facilidade. E depois a outra é... eu, por acaso, esta fotografia é na gengiva, também podes tirar na mucosa, porque sangra imenso. Também há pessoas que às vezes picam também no nariz, ou seja, porque é uma gotinha, não é? Pois. E colocamos, os tutores... Trouxeste em material, Exatamente, os tutores vão adquirir, normalmente numa farmácia, um glucómetro. Portanto, isto é um aparelho em que nós temos umas tirinhas, isso é semelhante ao que acontece com a medicina humana, então tiramos ali uma amostrinha de sangue, ok? E depois colocamos umas tirinhas, que as pessoas estão habituadas, e depois vai ligar e pôr aqui e vai dar qual é a Tecnologia de ponta. Exatamente. Que é isto, porque é importante, porque os tutores vão ter que ter acesso a estes aparelhos para ir medindo a glicemia dos animais de vez em quando. É uma forma que eles têm de ir controlando. Porque, não sei se sabes, às vezes acontece que, ou por exemplo, um tutor, um deles dá insulina e esqueceu-se de dar-te comida, porque a vida é um bocadinho complicada, e não deu logo comida. Porque normalmente dá-se a insulina, administra-se a insulina e depois dá-se a comida logo a seguir para não haver riscos de hipoglicemia, ou seja, da glicemia ir por ali abaixo. Pois. E pode correr mal ao animal se tiver hipoglicemia, não é? E, portanto, se o tutor vir que o seu animal dá-lhe insulina e pouco tempo depois, aquilo é muito rápido, começa a ficar meio prostrado, deprimido, não está muito reativo, vomita, agarra e faz logo uma picadinha para perceber qual é o valor da glicemia do seu cão, ok? O E normal... depois também dá-lhe um pacotinho de açúcar? Não? Exato, pode dar açúcar, ou então na boca, que é o mais facilmente absorvível, ou então mel, também costumo dizer para pôr mel, que é um açúcar altamente absorvível, e a glicemia dele vai logo subir e voltar para valores mais ou menos normais, ok? Mas depois convém falar com o médico Claro. veterinário, está bem? Mas esse aparelho é o mesmo aparelho que é usado nos humanos? Sim. E Se bem os que- valores são os mesmos? Não, nós sabemos que os cães e os gatos, o normal é 145, mas um animal diabético normalmente tem acima de 270.